vendo a possibilidade da próxima semana, no mais tardar na outra, nós começarmos um culto aqui na semana, amém? E nós teremos de fato 2 cultos por semana no domingo, até termos outra direção de Deus. E eu creio que esse trabalho vai crescer, não para a minha glória, não para a sua glória, mas para a glória do Senhor, amém? Amém. Meu irmão, quero dizer a você, se você deseja um culto na sua casa, não se preocupe com multidões. Se você tiver um vizinho, 2, 3, que quer ouvir a palavra, nós teremos o prazer de ir lá, levar a palavra para ele, ok? Eu posso ir, ou pessoas de minha extrema confiança e capacitadas para levar a palavra nos lares. Então, se você deseja fazer um culto na sua casa, tem um vizinho, nós estamos prontos para ir lá e fazermos o que Deus quer que nós façamos: pregar o Evangelho a toda criatura e levar luz para os lares. Amém, irmãos? Amém? Graças a Deus. Quero falar hoje à noite, eu devo nomear a mensagem, o título da mensagem: A Espera do Milagre. Amém? Fala comigo, a espera do milagre. A espera do milagre. Eu achei um nome bem interessante, eu não vi um filme que passou um tempo atrás, e eu achei interessante esse título para a mensagem. Eu quero de fato ensinar a você como se portar na sua vida cristã, para que o milagre de Deus possa alcançar você. Como você deve se comportar. Eu sei que existem milhares de formas, milhares de princípios que eu podia aqui ensinar para vocês, de como você poderia se portar para esperar, para experimentar o milagre na sua vida. E eu, de fato, separei algumas coisas que eu quero falar, com os textos que o Senhor trouxe no meu coração. E de antemão eu quero que você abra lá em Lucas capítulo 4, por favor. Lucas capítulo 4, irmãos, eu estou muito feliz. Eu percebo que a unção está crescendo na minha vida, amém? Aleluia. E que nós vamos avançar, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Lucas capítulo 4, por favor. Os amados irmãos, abram lá. Amém. Na sinagoga, depois de ser ungido pelo Espírito Santo, ele passou pelo Rio Jordão, ele foi batizado. Após ser batizado, no capítulo 3, ele entra no deserto. Ele vai ser tentado pelo diabo, mas ele passa por aquele processo de tentações, e ele sai do deserto no poder do Espírito Santo. E ao sair do deserto, ele chega na sinagoga e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a restaurar a vista aos cegos. E quando ele estava lá, queridos, muitas pessoas ficaram impressionadas com os seus lábios. Só que infelizmente alguns incrédulos, alguns que estavam lá, que não criam em Jesus pelo fato de conhecê-lo de uma maneira natural, proferiram algumas palavras de incredulidade. Eu queria apenas dizer para você que o primeiro princípio para que você possa experimentar o milagre de Deus é você crer em Jesus. Esse é o fundamental. Quantos creem em Cristo aqui? Amém. Você crê em Jesus mesmo? Amém, queridos? Infelizmente, aquelas pessoas não creram em Jesus. E aí, se você observar comigo no versículo 22 de Lucas capítulo 4, você vai ver o que o Senhor Jesus fala aqui. Ou melhor, Lucas relata o comportamento das pessoas diante das palavras de Jesus. Verso 22: todos lhes davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que saíram dos seus lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Essas palavras aqui, queridos, ou essa frase, é uma frase incrédula. Não é este o filho de José? Ou seja, quem é este? Como é que pode o filho de José, que andou entre nós, falar palavras tão poderosas? Não é possível isso acontecer, não é? E o verso 23, Jesus vai reprovar as palavras daquelas pessoas. Olha só: disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. O Senhor Jesus profetiza algo que iria acontecer, de fato aconteceu, quando ele estivesse na cruz. E nós sabemos que quando ele estava na cruz, em um tempo futuro, ok? De fato, as palavras de Cristo é uma profecia
que ia acontecer quando ele estivesse na cruz, quando ele fala aqui no verso 23, sem dúvida vocês vão me citar este provérbio: médico, cura de ti mesmo, faz um milagre. E de fato, amados, quando ele estava na cruz, algumas pessoas disseram: desce daí, não curou todos, não salvou tantos, salva-te mesmo, desce da cruz. Ele mostra que as pessoas incrédulas iriam falar essas palavras para ele. Ele continua aqui, querido, no versículo 24, falando o seguinte: e prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas, nenhuma viúva de Israel recebeu um profeta. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom, fora dos limites de Israel. O Senhor fala: olha, nenhum profeta tem honra na sua terra. Nos tempos de Elias, havia muitas viúvas em Israel que precisavam de milagre, no tempo de seca, mas a nenhuma delas ele foi enviado, senão uma viúva de Sarepta em Sidom. Eu quero ver com você essa passagem da Bíblia, a qual Jesus se refere em Lucas 4, dessa viúva. Abra comigo lá em 1 Reis, capítulo 17, por favor. 1 Reis, capítulo 17. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Fala comigo: Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Lucas, capítulo 7. Deixa eu achar aqui a passagem. A partir do versículo 8. Ok? A partir do versículo 8. Olha só, queridos, eu falei para você, primeiramente, que você precisa crer em Jesus. Amém? Quantos creem em Cristo aqui? Amém. Ok? E aqui em 1 Reis, capítulo 17, fala assim. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, versículo 8. Eu abri a Bíblia em inglês aqui. Eu não falo inglês, tem que abrir em português. Amém? Graças a Deus. Então, vamos lá. Reis, capítulo 17, versículo 8. Olha só. Então veio a palavra do Senhor dizendo: expõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom. Eu estou aqui mostrando o exemplo que Cristo deu, ok? Essa passagem da viúva. Versículo 9: dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Primeira coisa que você precisa entender para experimentar o milagre de Deus, o que você precisa ter é direção divina. Fala comigo: eu preciso ter direção de Deus. Amém? Observe só que Elias, ele ia ser mantido, ou sustentado, alimentado por uma viúva. E o Senhor fala: Elias, dispõe, vai para Sarepta e demora-te ali, onde eu ordenei uma viúva que te dê comida. Queridos, a direção de Deus que veio claramente para Elias só foi percebida porque ele tinha comunhão com Deus. E se você quer, amado, experimentar milagre na sua vida, você precisa ter a direção de Deus. Amém, amado? Se você quer provar suprimento, se você quer provar cura, se você quer ter sucesso na sua vida cristã, você precisa experimentar a direção de Deus. E direção só vem pela comunhão. Quantas vezes nós sofremos com decisões que nós tomamos na vida, porque tomamos decisões debaixo de pressão, ou decisões debaixo de coisas aparentemente impossíveis, fáceis de se conseguir. Você vai ver que nesse caso aqui, não era fácil. Essa viúva era pobre. Eu nem sei se Elias imaginava que essa mulher era pobre, mas ele apenas seguiu a direção que Deus deu para ele.
vá para lá, porque eu, o Senhor, já ordenei a viúva que te dê comida. Amém, queridos? Nós precisamos desenvolver comunhão com Deus. Comunhão com Deus é desenvolvida pela oração e pela comunhão na palavra. Quando você é um homem de oração, mulher de oração, e uma pessoa que dedica-se a se alimentar da palavra de Deus, você vai ter direção segura e você não vai dar passos falsos. Você vai dar passos firmes. Amém? Deus não quer que os seus filhos deem passos falsos, deem passos errados. Deus quer que você dê passos firmes. Amém, amados? E Elias era um homem que tinha comunhão com Deus. Ele pôde ouvir a voz de Deus, que o mandou até a viúva, onde ele seria alimentado. Amém, queridos? Amém. Olha só. E aí o versículo 10 fala assim: então ele se levantou e se foi a Sarepta. Fala comigo, ele se levantou e foi. Segunda coisa, obediência. Amém? Quando o Senhor falar com você, quando você entender claramente a vontade de Deus para a sua vida, quando você receber direção divina, você precisa obedecer. Por que, Flávio, é tão importante obedecer? Porque a bênção de Deus vai estar na obediência. Amém? Obedecer a Deus vai seguir o plano dele para a sua vida. E o plano de Deus já é abençoado, irmão. Uma vez que você vive o plano de Deus, uma vez que você obedece a palavra de Deus, a bênção já está lá. Amém? Então temos que ter sensibilidade, temos que entender qual é a vontade de Deus, temos que ter direção e precisamos também, uma vez compreendendo a vontade de Deus, nós temos que obedecer. Aleluia! E Elias levantou-se e foi, conforme diz o versículo 10. Amém? E fala assim: então se levantou e foi. Chegando à porta da cidade, olha só que interessante, estava ali uma mulher viúva. E falei para você que Deus só vai abençoar aquilo que é o plano dele. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós não temos direção, ou às vezes por não termos direção específica, nós escolhemos a nossa própria vontade. Deus não vai abençoar a sua vontade. Fala comigo, Deus só vai abençoar a vontade dele. E às vezes nós não escolhemos o que Deus nos mostra e queremos o caminho mais fácil. Isso é ser guiado pelo natural. É você escolher o caminho mais fácil. Não estamos dispostos a desenvolvermos uma comunhão com Deus para criarmos uma sensibilidade que nos impulsionará para o caminho certo, para direções seguras. E aí, ao invés de buscarmos em Deus a direção para a nossa vida, nós seguimos o mais fácil. Seguimos aquilo que parece mais tranquilo. E você vai ver comigo que muitas vezes o que Deus fala para nós não vai ser fácil de conquistar do ponto de vista natural. Tem coisas que o Senhor manda você fazer, passos que o Senhor manda você dar, que aparentemente não vai ser fácil de você dar. Aparentemente é difícil. Mas uma vez que você está seguro com a vontade de Deus, não faltará a provisão e não faltará milagre na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Observe só aqui no versículo 10 ainda, o que vai acontecer entre o profeta e a viúva. Olha só, versículo 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Olha, se Deus mandou ele ir para lá, e Deus disse que uma viúva iria alimentá-lo, ele ficou bem à vontade. Eu não sei se ele sabia o que o esperava, né? Eu nem sei se ele nem imaginava que a mulher era pobre. Mas Deus mandou vir para cá e disse que a viúva iria lhe sustentar, Deus vai cumprir a sua palavra. Então ele chega lá já querendo ser servido, né? Traga água, por favor. Olha só o versículo 11. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Deixa eu comer ele aqui. Amém? Você pode falar: rapaz, ele era muito folgado, viu? Porque a mulher nem foi buscar água, já pediu comida. Ué, Deus mandou ele para lá. Amém, queridos?
Olha só o versículo 12. Versículo 12. Porém, eu perdi o versículo aqui. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Eu não sei se eles esperavam por essa aqui. Há somente um punhado de farinha, uma panela, e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comeremos e morreremos. Aqui eu quero falar para você o terceiro princípio para você experimentar o milagre. Sabe qual é, irmão? Ousadia. Amém? Eu falei sobre direção de Deus, que vem pela comunhão. Eu falei sobre a obediência e a direção de Deus. E agora eu quero falar para vocês sobre ousadia. Sabe por que ousadia? Às vezes o que Deus manda você fazer e aquilo que Ele promete para você, antes de se manifestar, algumas coisas irão acontecer que podem querer impedir aquela manifestação, ou que tentem contradizer aquilo que Deus lhe prometeu. Deus falou para Elias: vá lá para Sarepta, eu ordenei a mulher viúva que vai lhe sustentar. Ele ia chegar lá, eu acredito que Elias achava que a mulher devia ter muita coisa, e disse: olha, vai pegar água para mim e pega também comida. Só que a mulher era pobre, e diz: amigo, é o seguinte, a coisa aqui está feia, né? Eu vim aqui apanhar 2 gravetos, vou fazer um cozido ali, para comer com meu filho, ou seja, não dá nem para repartir com você. Eu vou comer com meu filho e vamos morrer. Não tem mais o que se fazer. Irmãos, eu posso imaginar Elias diante daquela situação, de meu Deus do céu, peraí, Deus mandou eu vir para cá, certo? Deus mandou eu vir para cá e disse que essa mulher iria me alimentar. Se Ele mandou eu vir para cá, alguma coisa Ele vai fazer. Amém. Deixa eu lhe falar uma coisa, querido. Quando Deus te manda fazer algo que no natural parece impossível, pode estar certo que o milagre está prestes a acontecer. Aleluia. Quando você está seguro da direção de Deus para a sua vida, quando você está convicto do que Deus tem para você, quando você obedece a Deus, e ao obedecer a Deus, nem sempre vai estar tudo maravilhosamente preparado do natural para você provar o milagre. Tem crente que pensa que porque Deus disse, as portas vão se abrir rápido. Não é assim? Pessoas são guiadas pelas circunstâncias. Ah, se é de Deus, abre a porta. Se não é de Deus, fecha a porta. Se é tu, o Senhor faz. Se não é tu, não faz. Não é? Pergunta ao seu vizinho, o que significa uma porta aberta? Pergunta ele. Responda assim, simplesmente, que ela está aberta. Amém? Só, olha que revelação tremenda. Porque tem crente que pensa assim: ah, Deus falou, Ele vai abrir a porta. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Nem sempre quando Deus fala, o céu vai estar azul, o leito vai estar branco, os pássaros vão estar cantando, a graminha vai estar verde, tudo vai conspirar para funcionamento perfeito do que Deus falou para você. Não, queridos. Se o Senhor falou para você que vai manter você firme, o que Ele disse, o milagre que Ele prometeu para você, é o seu posicionamento de ousadia também, diante das adversidades. Porque se o Senhor falou com você, a porta fechou, você vai arrebentar essa porta em nome de Jesus. Mas você vai passar por ela. Amém, amados? Então escute. Quando Deus te fala algo, ou quando o Senhor te promete algo, que no natural parece impossível, você olha para um lado, olha para o outro, meu Deus do céu, como é que pode? Imagina Eliseu. Deus mandou-me vir para cá, que eu seria alimentado por essa mulher viúva. Eu pensava que era viúva rica, mas chega que a mulher é pobre. Mas algo que parece impossível, o milagre vai acontecer. Aleluia. E eu posso imaginar, irmãos, um homem de Deus, que conhecia a vontade de Deus, que tinha comunhão, que estava em obediência à direção de Deus, diante daquela
circunstância, diante daquela adversidade, diante daquelas dificuldades que o impediam de experimentar aquilo que Deus tinha prometido para ele. Ele teve que ter o que, Flávio? Ousadia. Irmãos, e quando vem a ousadia, quando você fala, não, Deus disse, Deus disse, Deus disse, irmãos, sabe que no reino espiritual, eu não posso precisar dos mecanismos de funcionamento do reino espiritual, mas eu creio, amados, que muitas palavras que vêm inspiradas por Deus, do seu coração, como profecia, como declarações de fé, que são verdadeiros impulsos do Espírito Santo de poder no seu interior, que você vai ter que verbalizar, vem pela sua atitude e ousadia diante de uma circunstância. Se eles fossem covardes e dissessem assim, eu acho que eu não ouvi bem Deus não, eu acho que realmente Deus não falou comigo, o negócio está meio complicado mesmo, será que Deus quis dizer o que disse? Não, irmãos, ele não titubeou, amado. Ele não titubeou. Se Deus disse, vai acontecer. Só que esse processo de manifestação, amados, envolveu o profeta também. Deus poderia manifestar ali o que ele quisesse. Só que muitas vezes, amados, o milagre vai se manifestar, mas você vai ter participação do destravamento espiritual para que o milagre aconteça. Nesse caso aqui, o profeta foi participante ativo da manifestação do milagre. E Deus honrou a palavra na boca do profeta. Aleluia. Ele diz, Deus quer colocar palavra na tua boca de poder, amado. Diante da circunstância, diante da adversidade, diante dos impossíveis, se você ficar firme em Deus, e se você for homem e mulher ousados no Senhor, você vai perceber que o peso do Senhor, a palavra de Deus vai borbulhar no seu espírito. E você vai profetizar, você vai falar declarações de fé, você vai falar contra as circunstâncias. E naquelas palavras, irmãos, que serão carregadas de poder, vai haver a manifestação do milagre de Deus. Aleluia! E a mulher disse, olha, o negócio está feio aqui, viu? Eu acho que você bateu na porta errada. Tem convicção que sou eu mesmo que vou alimentar você? Não é uma pessoa rica, não. Não é um rei que vai alimentar você, não. Não é uma autoridade que vai alimentar você, não. Elias, opa, não. Deus mandou eu vir aqui na sua porta. Aleluia. E a mulher falou, pois aqui, meu filho, agora está preta, viu? Está fácil, não. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E veja aqui, ó, vim apanhar 2 gravetos para fazer uma fogueira aí, para preparar o resto da comida, para mim e para meu filho. Vamos comer e vamos morrer. E o versículo 13 diz, Elias lhes disse, não temas. Diga você, meu irmão, não tenha medo. Amados, Deus não deu para você espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia. Não tenha medo. Por muitas passagens nós observamos essa palavra, não temas. Essa frase, não temas. Não temas. Não temas. Irmãos, crer não tem medo, crer tem fé. O medo bateu na porta, a fé foi atender, não tem mais nada lá. Deus não quer você com medo, querido. Deus quer você com ousadia e intrepidez na palavra dele. Aleluia. E o profeta fala assim, mulher, não temas. Eu posso imaginar a palavra de Deus borbulhando no coração de Elias. Ele sabendo que o Senhor iria manifestar um milagre. Aleluia. Ele falou, mulher, não temas. Vai e faz o que disseste. Faça isso, faça a comida lá que você falou que ia fazer. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traz-o aqui fora. Faça para mim primeiro. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Eu quero abrir um parênteses aqui. Algumas pessoas ensinam de forma errada que o profeta mandou que a mulher fizesse primeiro o bolo para ele e
não para ela e para seu filho, porque ele era uma autoridade de Deus, né? E primeiramente nós temos que honrar a autoridade de Deus, ou os homens de Deus. Queridos, eu vou te falar uma coisa: Elias, que era um homem de Deus, e que se ele fosse exigir que a mulher fizesse um bolo primeiramente para ele, porque ele era um homem de Deus, se ele de fato era um homem de Deus, se fosse por esse princípio, ele não pediria que fosse primeiro para ele, porque o homem de Deus serve primeiramente o próximo. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Já viu alguns pregadores falar: você viu aqui, ó, primeiro foi para Deus, é um homem de Deus, profeta de Deus. Não foi por causa disso, não foi por querer ser honrado. Escute bem, não foi pelo fato dele querer ser honrado que ele pediu que a mulher fizesse o bolo primeiramente para ele. Porque o homem de Deus não quer honra primeiro, o homem de Deus honra as pessoas. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Se o pastor Flávio quer colocar o carro na vaga, ele vai ter que chegar cedo. Amém. Tem vaga especial para o pastor Flávio não, irmão. E se tivesse, daria para alguém, porque o homem de Deus serve as pessoas. Amém. Amém? Então por que ele mandou Flávio e a mulher fazer o primeiro bolo para ele? Para observar a fé daquela mulher. Não é fácil, irmãos, para uma mãe tirar da boca do filho para dar para outra pessoa. Ela teria que acreditar na palavra do homem de Deus. Ele queria experimentar a fé daquela mulher. Porque para uma mãe deixar de fazer para o filho, você observa comigo no versículo anterior, que ela mesmo disse: eu vou fazer esse cozido aqui, fazer um bolinho, vou comer com meu filho, vamos comer, vamos morrer. Não é fácil, irmão, para uma mãe ouvir aquelas palavras. Ele falou: vá lá e faça, agora traga comigo para mim. Ele queria experimentar a fé daquela mulher. Aleluia. Traga primeiro para mim, depois você vai fazer para você e para o seu filho. Versículo 14: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, aleluia, a farinha da tua panela não se acabará, aleluia, aleluia, e o azeite da tua botija não secará, não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aleluia. Olha aqui, queridos, o milagre de Deus. Aleluia. Olha aqui a ousadia. Ele falou para a mulher: não tenha medo. Irmãos, para ele falar para a mulher: não tenha medo, isso quer dizer que ele mesmo não estava com medo. O profeta não tinha medo daquelas circunstâncias. O profeta não tinha medo daquela falta. O profeta não tinha medo daquela adversidade. Você, meu irmão, não pode ter medo da falta. Você não pode ter medo da circunstância. Você não pode ter medo da adversidade. Você não pode ter medo da doença. Você tem que ficar firme em ousadia, mas o milagre vai se manifestar na sua vida. Aleluia. Aleluia. Assim diz o Senhor: não vai faltar. Aleluia. Fala comigo: não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. Não vai. Em nome de Jesus, as portas vão se abrir. Elas vão se abrir. Eu vou arrebentá-las. Em nome de Jesus. Aleluia. Isso é ousadia, irmão. Amém. Isso é intrepidez. Vá lá e faça isso. Aleluia. Acordou ela? Não vai faltar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Diga o Senhor: não vai faltar. Não vai faltar. Aleluia. Não vai faltar. Versículo 15: foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Olha só, queridos, a ousadia aqui. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Você está feliz, querido, com essa palavra? Amém. Então nós temos que ter ousadia. Uma outra coisa que eu queria destacar aqui nesse texto que estamos lendo é que a mulher, ela deu o que tinha. Olha só o versículo 12, mais uma vez comigo. Versículo 12: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela,
e um pouco de azeite na botija. O que essa mulher tinha, queridos? Um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Mas essa mulher, ela deu o que tinha. Fala comigo, a mulher deu o que tinha. Então você precisa dar o que você tem. Deixa eu te falar uma coisa, para que ninguém pense de maneira distorcida. Eu não estou falando de dinheiro não, viu, irmão? Amém? Diga amém, alguém? Amém. Ok? Nós, que da fé, não constrangemos ninguém a nada. Fique tranquilo. Você está numa igreja sadia, num ambiente saudável, tá certo? Ninguém quer constranger a dar dinheiro a nada. Esse princípio também se aplica ao aspecto financeiro. Mas eu quero falar sobre você se doar para o Senhor completamente. Não apenas no aspecto financeiro. Você dar o pouco que você tem. Porque muitas vezes você não experimenta milagre na sua vida, porque você acha que o pouco que você tem, seja o seu tempo, seja, vamos supor, a sua disposição em fazer algo simples, porque você acredita que você poderia estar provando algo muito melhor.